Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil, mas não é mais um Papo Fácil. Olha aqui, estamos com o Leonel Oliveira, Country Manager da Nutanix, e o Thiago Araque, que é diretor de tecnologia da Red Hat. Que oportunidade falar de um casamento feliz, histórias bacanas tem pra gente contar, não é isso? Leonel, Thiago, tá com vocês a palavra. Pois é, a gente começou agora uma jornada bem interessante. Eu falo que é uma jornada interessante porque é por demanda de mercado, de fato. E a gente vê o resultado sendo apresentado de uma maneira muito bacana e de uma maneira muito bem construída, né, vamos dizer assim, entre as duas empresas. Porque a Red Hat tem uma longa história já, obviamente é um fornecedor, talvez o mais importante, se não o mais importante aí na área de Linux, mas mais do que isso, plataforma para aplicação. Acho que é esse o ponto, né, Thiago? Oi, Flávio, Leonel, prazer estar com vocês. De verdade, acho que a gente está aqui nesse momento celebrando essa colaboração tão importante para o mercado está buscando, e de fato a Red Hat é realmente muito conhecida, domina o mercado de Linux, é quase que sinônimo de Linux empresarial, mas além disso, a Red Hat tem se focado muito nos últimos anos nas plataformas para desenvolvimento das aplicações. Hoje em dia é o que move o mundo, essa transformação digital que todos estão passando. As empresas estão buscando cada vez mais construir e ter suas aplicações, seja de negócio, seja aplicações internas, mas realmente a gente está muito envolvido nisso, não só nós, como a Nutanix. Bom, como eu falava há pouco, eu tenho aqui diversas conversas já com a Nutanix. Eu vou colocar no canto da tela aqui, na hora da edição, uma referência ao playlist das conversas com a Nutanix, de tantas ocasiões, né, eventos nacionais, internacionais, que eu pude conversar com o Leonel e com clientes, enfim. Agora, a Nutanix vem num processo muito interessante de ter lá atrás começado com seus devices, né, os seus appliances, o software cresceu muito, a empresa virou software e, de repente, toda essa história de nuvem, a parceria chegando com a Red Hat. Conta um pouquinho mais desse percurso, Leonel, por favor. Pois é. O que aconteceu lá nos idos, né, dos tempos de começar a história como um todo, né? A empresa ela resolveu fazer trazer a experiência da nuvem para dentro de casa do usuário, né? E começou assim, colocando elementos bem interessantes para que ela pudesse ter essa experimentação, sair daquela dificuldade toda da parte de infraestrutura ou gerenciar aquela infraestrutura 3 camadas, com todos os softwares em cima das aplicações em cima dela, e com as suas, vamos dizer assim, as dificuldades inerentes a ela. Ela resolveu, de fato, trazer uma plataforma de HCI, fundamentando uma simplificação danada em relação à parte de experiências, trazer, de fato, aquela experiência que o usuário estava vendo na nuvem pública para dentro de casa e proporcionar o quê? Melhorias ao longo do tempo, criando condições de criar ambientes com mais automação, automatização e desenvolvimentos com uma plataforma integrada de multi-cloud e uma cloud híbrida, com toda essa integração com aplicações de fato relevantes que o mercado demanda para suas aplicações, né? Não, com certeza. Agora, como é que surgiu a ideia da parceria? Até pergunto para o Thiago, era algo que o mercado solicitava? Vocês é que tiveram um insight entre as empresas? Como é que foi esse processo dessa aproximação entre vocês? Olha, Flávio, definitivamente é uma demanda muito grande do mercado. Tanto a Red Hat quanto a Nutanix, nós temos muitos clientes em comum, e que usam as tecnologias de hiperconvergência da Nutanix, as tecnologias de sistema operacional Linux, o RHEL, e também o OpenShift, nossa plataforma de containers, e recebemos sempre muitos pedidos para que essas plataformas estivessem trabalhando junto, que elas pudessem ser colocadas, serem compatíveis, pudessem ser trabalhadas juntos, justamente para dar maior simplicidade a toda essa busca por ambientes mais consistentes, ambientes de nuvem híbrida e multinuvem, providos pelas duas companhias. Não, é interessante a gente entender o benefício que está por trás dessa parceria, porque olhando aqui, eu de fora, né? Eu de fora da Nutanix e de fora da Red Hat, o que eu vejo? Eu vejo que a Nutanix tem uma expertise
gigante em toda a área de alta disponibilidade, hypervisor, ambiente de virtualização, e nuvem, movimentação para nuvem, enquanto que a Red Hat tem toda essa expertise nas aplicações, na containerização, que é a tecnologia que se utiliza no momento. Enfim, ambos são altamente focados em software, mas cada um no seu canto e fazendo match, né? As tecnologias são complementares da Nutanix e da Red Hat. Então, até muitos dos nossos clientes que tentavam já fazer o uso de alguma forma, até em alguns momentos até colocando um hipervisor no meio do caminho para tentar criar essa compatibilidade. Agora a gente, com essa colaboração, eliminou essa necessidade de fazer essas gambiarras tecnológicas. As nossas tecnologias, a Nutanix e a Red Hat, funcionando junto, para trazer simplicidade na adoção de tecnologias de convergência, tecnologias de containers, justamente para que as empresas possam ganhar velocidade e escala, que é o que elas estão buscando na criação das suas aplicações. Você vê uma coisa interessante, né, Xandó, que quando você vê o usuário buscar... Então, assim, a gente tem que colocar uma notinha aí, que é uma pressão danada que nós tivemos em termos de implementação de aplicações de negócios, que foi muito forçada por um advento inimigo de muita gente, que foi o Covid. Isso aí foi uma mudança comportamental gigantesca, né? Eu só estou colocando esse ingrediente um pouco a mais nessa conversa. Eu sei que é uma história triste, mas ela faz parte do processo, seja de evolução ou seja de experiência, mas enfim. Muitas e muitas empresas passaram a colocar uma série de aplicações que elas planejavam ao longo do tempo fazer a implementação imediatamente em operação. Por quê? De repente, do dia para a noite, todo mundo remoto e precisando desenvolver, continuar os seus negócios e tudo mais. Agora, você imagina o seguinte, você tem um ambiente data center, onde é hipercomplexo, e você tem que fazer seus desenvolvimentos, as suas aplicações, para você poder fazer essa transição toda, seja em nuvem privada, seja em nuvem pública, seja nessa forma híbrida ou multifacetada, que é o multi-cloud, vamos dizer assim. Uhum. Se você tiver uma complexidade gigantesca em cima da plataforma, e se as suas aplicações em si não tiver uma robustez de integração e interoperabilidade, a coisa realmente não dá certo. Quem acaba sendo penalizado, ou a atividade fim da penalização, acaba caindo sobre, literalmente, vamos dizer assim, o resultado da operação do usuário, que a gente não quer, de forma alguma, afetar. Trazer essa simplificação foi muito bacana, como o Thiago comentou. Todo mundo quer aceleração, quer realmente ter simplicidade, robustez, saber trabalhar muito bem com esse ambiente, vamos dizer assim, com todo o ambiente de desenvolvimento de aplicações para lá e para cá, para trabalhar em qualquer nuvem ou em qualquer ambiente de uma maneira muito bem suportada, é uma demanda muito forte, né? E a gente viu essa mudança de comportamento, o Thiago deve ter visto aí, na hora que começou a parte do Covid, as coisas começaram a se movimentar de uma maneira assim exagerada, né? Ô, Leonel e Flávio, um outro ponto para acrescentar nisso, que está muito conectado, é a simplicidade desses ambientes trazem também maior segurança. Imagina que, em vez de ter múltiplas peças numa arquitetura, você começa a ter menos peças, elas se falam, elas são integradas, elas são coesas, e com isso tem menos preocupação com possibilidades de vulnerabilidades, de falhas, de erros manuais. Então, essas certificações que nós estamos fazendo, elas, além de acelerar, dar simplicidade, elas dão segurança, que é tão importante nesse momento que a gente está vivendo, onde a quantidade de ataques tem crescido exponencialmente. Então, isso é um outro benefício dessa parceria muito importante. Aliás, extraordinário isso, viu, Thiago? Isso aí é uma coisa super bacana, porque o mercado todo, ele quer justamente isso. A gente conseguiu proporcionar isso para o mercado. Não, sabe o que é fascinante, né? Comentei brevemente com vocês antes, eu
sou profissional de TI, já fiz muitos trabalhos ligados a sistemas, implantações, enfim. E aí eu vejo quanto que a tecnologia mudou hoje com tudo isso, porque eu entendo que os containers, eles são elementos, como a própria imagem do container lá no cais nos mostra, uma caixa fechada, muito bem protegida, e dentro dela coisas importantes acontecem. E além disso, aquela história da grua que move os containers de um lugar para o outro, aí entra um pouco da magia do que está dentro do container provido pela Red Hat e a mobilidade que que a Nutanix traz. Essa imagem do container no cais, ela é aplicável, né? Essa analogia, Flávio, é muito boa, porque realmente faz todo sentido quando a gente pensa no mundo de containers, pensar, fazer referência a esse cais, essa questão de logística, de navios e de containers, porque que, no fim das contas, a aplicação está dentro do container, ela está executando o que precisa fazer, e o container a gente move para qualquer lugar, seja um trem, um navio, está dentro de um porto, e segue funcionando de uma forma padronizada, de forma estandarizada. Nesse sentido, bom, a Red Hat ela começou a investir em tecnologias de containers, em especial a plataforma de orquestração de containers chamada Kubernetes, um projeto open source. A gente começou a investir isso há quase 7 anos. Isso nos posiciona de uma forma de muita liderança, muita experiência nesse mercado, e é por isso hoje somos a referência na adoção de plataformas de containers. Toda essa experiência nos últimos 6, 7 anos trabalhando com esse tipo de tecnologia. Então, essa analogia faz todo sentido. Agora, eu fico pensando aqui para o cliente, né? Você, Thiago, disse que o cliente demandou essa integração técnica forte, que também se tornou uma integração comercial, é claro, né? Mas quando uma empresa deposita nessa tecnologia conjunta de vocês dois, né? Aí o cerne da empresa, o núcleo da empresa, claro que problemas técnicos um dia acontecem, né? Então como é que fica na hora que uma empresa precisa de um apoio, uma informação técnica, um suporte, resolver um problema? No final, quem resolve o problema? Leonel, quem resolve o problema? Você ou o Thiago? O Thiago resolve o problema e eu resolvo o problema. Na verdade, assim, essa colaboração entre as duas empresas, que o título, acho que a palavra colaboração é muito bacana, né, para ser utilizada nesse ponto de vista, porque as empresas colocaram esforços intelectuais de pessoas, né, vamos dizer assim, de empresas voltadas para um único objetivo, é fazer com que o usuário pudesse ser muito bem sucedido. Tá? Ter, na verdade, o usuário bem satisfeito demanda uma integração completamente transparente entre as duas empresas em termos de colaboração. Seja o chamado aberto, vamos dizer assim, pelo lado da Red Hat, seja o chamado aberto pelo lado da Nutanix, e a gente conseguindo conversar entre as partes para que o usuário ele tenha minimamente qualquer tipo de intercorrência ou dor de cabeça, né? Pior do que tudo, a dor de cabeça tradicional de a má experiência ou a frustração de não estar sendo ouvido e de não estar sendo atendido, porque a maior frustração que existe é essa, né? Enquanto consumidores, que nós todos somos, né? Então, essa transparência é muito importante. Thiago. Não, é muito comum em alguns tipos de parcerias em que o cliente final abre um chamado e a empresa fala, não, problema de um, problema de outro. Nesse caso, a palavra-chave é essa que o Leonel falou, que é colaboração. É nosso. É nosso. É muito mais do que uma parceria puramente comercial. É uma parceria em que nossas equipes de suporte trabalham juntas, então, independente de onde abrir o chamado, nós vamos trabalhar para resolver o problema do cliente, quando houver. E também é uma parceria do ponto de vista de pesquisa e desenvolvimento. Então, começamos agora com as certificações, as homologações de RHEL e OpenShift, muito mais vem pela frente, as empresas estão trabalhando juntos justamente porque há, como a gente falou, uma demanda de mercado para que trabalhemos em conjunto e colaboração. E colaboração é uma das principais, se não o principal valor do modelo open source pregado pela Red Hat. Então, e aí dentro da colaboração tem a transparência,
tem que saber trabalhar em conjunto, comunicação, tudo isso faz parte para que uma parceria dessa dê certo. Então, a gente busca realmente a colaboração. Puxa vida, não, muito legal. Agora, para a gente encerrar, que o nosso tempo voou aqui, essa oferta de trabalho conjunto, essa colaboração, essa solução híbrida, enfim, o nome que nós quisermos dar, isso já está operacional aqui no Brasil? Vocês já estão entregando esse tipo de serviços, já estão desenvolvendo projetos em conjunto? Talvez você não possa citar nomes de empresa, mas se estão, puder eventualmente citar os segmentos que já são atendidos por esse tipo de parceria? Esse é um anúncio bem recente, mas sim, já está disponível no mercado brasileiro, então as certificações já foram feitas entre as nossas tecnologias e os clientes já podem começar a fazer uso, se beneficiar de todo esse trabalho. Então, sim, é algo recente, mas já está disponível no mercado, sim. O mais bacana também, Xandó, é que existe uma orientação das partes para a gente conseguir fazer um trabalho conjunto bem bacana. Porque, como o Thiago comentou, qual que é a grande fundamentação, qual que é o grande benefício que o usuário vai ter em cima disso? É um ambiente mais simples, mais seguro, mais ágil. Então, quando você coloca esses 3 ingredientes dentro de uma característica de fornecimento de uma solução para os usuários, isso vai ser, a demanda acaba sendo muito mais acelerada. Então, o trabalho das duas partes tem sido bastante acelerado, as equipes vêm conversando, estamos assim realmente desenvolvendo uma série de trabalhos conjuntos para que o mercado perceba de fato esse benefício todo que a gente está oferecendo e colocando à disposição de todo mundo. Puxa vida, muito bom. Olha, eu tenho muita vontade de daqui a uns pares de meses à frente, eventualmente já fora dessas restrições aí de encontro, a gente poder de novo fazer em torno de uma mesa aí, seja na Nutanix, seja na Red Hat, tomando um café ao vivo, né? E contar as novas histórias, pode ser? Vai ser um prazer danado. Aliás, a gente precisa de, entre outras coisas, de socialização, né? Porque aquela questão de um ponto importante que foi comentado recentemente, né? Vamos falar de uma outra conversa, a questão, nós temos a questão cultural nossa, efetivamente, que ela tem que ser sempre alterada por causa das condições que nós nos encontramos. Mas socialização é algo que está intimamente ligado ao ser humano. A gente precisa disso. Exato, exato. Não vejo a hora e vai ser um prazer a gente se reunir, contar e avaliar como está o andamento de todas essas iniciativas tão boas que a gente está fazendo. Não, maravilha. Vamos fazer isso sim, que o tempo passe rápido, que tudo se resolva de uma vez e a gente se encontre aí em torno de uma mesa. Alguém, um leva o café, outro leva o pão de queijo, combinado? Opa! Fechado. Fechado. Tá bom. Super, super obrigado. Esse foi mais um Papo Fácil aqui com o Leonel Oliveira, Country Manager da Nutanix, e o Thiago Araki, que é diretor de tecnologia da Red Hat. Super obrigado, fiquem bem e até essa nossa próxima conversa. Até lá. Obrigado.